Uma boa noite, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. É com muita alegria que recebemos você aqui para mais uma reunião de oração, dia do Senhor estar presente nas nossas vidas, nós estarmos buscando a esse Deus juntos como amigos e irmãos. Quarta-feira, dia abençoado, dia maravilhoso, dia de falarmos para com Deus tudo aquilo que é necessário ser dito, as nossas confissões, nossos pedidos e agradecimentos estarem voltados para o Senhor nosso Deus. Coloque seu pedido de oração nos comentários desse vídeo do YouTube. Chame seus amigos para juntos participarmos de mais uma reunião de oração, de estudo, de reflexão na palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, é com muita alegria que nos voltamos para a Tua presença mais uma vez, nesta semana abençoada que o Senhor tem nos concedido graça, misericórdia, para estarmos vivos, estarmos com o coração e a mente voltados somente, Senhor, para a Tua glória e Tua majestade. A Deus, te agradecemos por tudo que somos e por tudo que temos, ó Deus. Tudo que temos e que somos vem do Senhor, ó Deus. A nossa vida, a nossa saúde, nossa família, nossos bens, ó Deus, a nossa disposição em fazer planos, os nossos sonhos, Senhor, tudo te pertence, a Ti são entregues, ó Deus, para que o Senhor administre, faça, interaja, Senhor, conforme a Tua vontade, ó Deus, seja dizendo não para os nossos corações, seja dizendo sim, ou apenas ensinando a esperar em Ti, ó Deus, que nós temos essa certeza, e porque isso é verdade, ó Deus, é que nos alegramos em sabermos que tudo o que acontece coopera para o nosso bem, ó Deus. Ó Senhor, nesta noite pedimos mais uma vez o toque da Tua graça, Senhor, para com as nossas vidas, Senhor, para estarmos, ó Deus, cada dia mais próximos e íntimos do Senhor, sempre voltados para Jesus Cristo, Senhor, sempre crescendo na Tua palavra e na Tua verdade. Ó Deus, visita os enfermos e doentes, ó Deus, nesta noite. Esteja com aqueles que estão cansados e desanimados, abatidos, frustrados, Senhor, que estão, muitas vezes, Senhor, cegos pelo pecado. Que o Senhor os ajude, dê discernimento, graça e compreensão, de acordo com a Tua vontade e Teus propósitos. É o que pedimos, Senhor, e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. E aos queridos que entram nesse exato momento, mais uma vez, nós queremos saudar com a graça e com a paz do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Deus verdadeiro, do único Deus vivo, aquele que é digno de toda honra, glória, louvor, de todo elogio, de toda exaltação que vem dos nossos corações. Nós vamos, dessa feita, meditar na palavra do Senhor e olhar mais uma vez para a vontade do nosso Deus, essa vontade que nos salva, essa vontade que também nos santifica, nos prepara para a vida, nos ensina que o querer de Deus é o que tem que prevalecer nas nossas vidas, que nos ensina a tratarmos uns aos outros. É da vontade de Deus que eu e você procedamos para com todos aqueles que vivem conosco, se envolvem conosco, com base no amor e na prática do bem, porque é disso que o nosso bom Deus se agrada. E hoje, à medida que você vai colocando aí o seu pedido de oração, se lembrando de alguém, eu quero meditar com você a respeito da vontade de Deus e a vida de oração. O que a oração tem a ver com a vontade de Deus e como eu e você somos chamados a aprender a orar a esse Deus da maneira como convém a sua vontade de operar nas nossas vidas. E é por isso que eu quero pensar com você neste assunto com base
na primeira epístola de João, no capítulo 5, versos 14 e 15. 1 de João, capítulo 5, versos 14 e 15. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito da oração e da vontade de Deus. A palavra de Deus diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Veja que palavras tão lindas, tão importantes, tão necessárias para a nossa instrução e edificação, para a gente aprender a orar a Deus de acordo com a sua vontade. A nossa confiança no Senhor consiste no fato de que todas as vezes que oramos, o nosso Deus nos ouve e nos responde de acordo com a sua vontade. O apóstolo João está nos mostrando primeiro qual é a base da nossa fé em Deus, da nossa confiança na relação com esse Deus. Ele fala que a confiança que nós temos ao nos aproximarmos desse Deus, isso traz uma ideia de que o crente no Senhor Jesus, ele tem confiança, ele tem liberdade de falar com Deus em oração, qualquer que seja o lugar, qualquer que seja a hora. O nosso Deus nos abraça, Ele nos chama para ter comunhão com Ele como verdadeiros filhos. E como filhos de Deus, esse Deus se aproxima de nós e nós nos aproximamos dele com o nosso louvor, com a nossa oração, com os nossos pedidos a esse Deus. De forma que uma coisa que a gente tem que perceber é que a nossa confiança no Senhor, ela está baseada não em qualquer outra coisa, ela não está baseada em qualquer outra coisa a não ser na suficiência de Deus. Veja isso, quando nós nos aproximamos de Deus com fé, nós fazemos isso não desconfiando da vontade de Deus, não duvidando dos propósitos dele, não questionando as suas decisões, mas todo aquele que se aproxima de Deus o faz com a segurança de saber que, como um pai, ele trata das nossas vidas e ele é muito melhor do que nós para cuidar do nosso destino. E é exatamente com essa confiança que nós nos aproximamos de Deus, e quando fazemos isso em oração, entendemos que a vontade de Deus está no centro de todas as respostas para as nossas perguntas. João diz que essa confiança, ela é definida pela vontade de Deus. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade. Perceba isso. João vai deixar claro que quando nós nos achegamos a Deus, isso tem uma condição, de nós compreendermos a vontade dele. Ou seja, se Deus é tão bondoso, tão cheio de graça e misericórdia, que nos dá até a liberdade de pedir a Ele o que nós desejamos, de outro lado, tem-se a condição estabelecida pela palavra do Senhor, que é a gente entender e pedir que tudo na nossa vida aconteça de acordo não com a nossa vontade, e sim de acordo com os desígnios do Senhor. O crente no Senhor Jesus é chamado a orar não colocando o coração naquilo que ele quer, mas sim no que Deus deseja. Da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar, assim nós devemos proceder nas nossas orações. Nosso Senhor Jesus nos ensinou a orar dizendo que é a vontade do Pai e não a nossa que precisa ser feita na terra como nos céus.
Esse é o ensinamento bíblico básico sobre oração. Até mesmo Jesus se submete a essa vontade do Pai. Lemos nos evangelhos que quando nosso Senhor estava lá no jardim do Getsêmani, ele orou, dizendo ao Pai: se possível, Senhor, Pai, passa de mim este cálice, todavia, faça-se a tua vontade. Todavia, não seja como eu quero, e sim como o Senhor quer para a minha vida. E olha que interessante, Jesus também nos ensina a orar sempre em seu nome, a fim de que ele mesmo possa glorificar o Pai. Lemos isso em João 14:13. Tamanha é a submissão do nosso Senhor à vontade, ao desejo de Deus, que ele mesmo nos ensina que as nossas orações, elas estão sujeitas ao querer de Deus. A vontade de Deus é que eu e você nos aproximemos dele falando tudo aquilo que desejamos, tudo que é necessário, tudo que entendemos como necessidade do nosso coração. Eu e você temos liberdade para isso, porém nós devemos pedir de acordo com a vontade desse Deus. Se nós pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, esse Deus nos ouve. Veja o que diz o verso 15. João diz que nós sabemos que ele nos ouve em tudo o que nós pedimos. E se nós sabemos disso, nós também sabemos que recebemos de Deus o que dele nós pedimos. Ou seja, João está dizendo para nós que Deus nos ouve sempre que nós oramos. E essa é a maior alegria do nosso coração. E isso é a segurança que vem da relação com Deus. Todas as vezes que falamos com Deus, encontramos audiência da parte dele. Ele nos escuta. Nós falamos diretamente com o grande Deus, com o Deus infinito, criador de todas as coisas, mas também com aquele que é nosso Pai, com aquele que é todo-poderoso para fazer tudo o que nós pedimos de acordo com a sua vontade, mas também ele é um Deus de amor que se aproxima de nós com graça e misericórdia. Deus sempre nos ouve quando oramos. Nenhuma palavra nossa passa despercebida daquele que sabe de todas as coisas, que é onisciente e que, sendo assim, sonda os nossos corações, que examina as nossas intenções, que conhece muito bem as nossas ambições. Ninguém escapa ao olhar desse Deus, e nosso Salvador Jesus Cristo nos ensina que o Pai conhece cada palavra que vamos falar para Ele em oração antes mesmo de começarmos a fazer uma oração para Ele. E sendo assim, não há dúvidas de que o nosso Deus ouve perfeitamente o que nós pedimos a Ele. E João diz claramente: nós sabemos o que temos pedido. Agora já temos o que pedimos da parte dele. Não é? Nós temos isso no nosso coração. Quando pedimos a Deus, quando falamos com Deus, qualquer coisa, nos aproximando dele com fé e pedindo de acordo com a sua vontade, a oração, meus irmãos, é a certeza de que Deus nos ouve. A fé nos garante que Deus nos ouve e nos concede não necessariamente aquilo que pedimos, mas sim o que dele pedimos, o que vem da parte de Deus. Perceba, Deus não está sujeito a fazer a nossa vontade. Deus não é fiel às nossas intenções. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel aos seus propósitos e às suas promessas. João diz que nós temos o que dele pedimos quando pedimos de acordo com a vontade desse Deus. Deus não está obrigado a dizer sim para tudo que nós pedimos só porque temos uma fé forte. Deus pode nos dizer não, mas quando oramos, fazemos com a certeza de que Ele nos ouve e de que Ele nos responde de acordo com a sua perfeita vontade.
É isso que o texto bíblico diz e é isso que eu e você precisamos guardar no coração. Sabe por quê? Porque muitas vezes, queridos, nós passamos pela experiência, você sabe disso, de não receber de Deus uma resposta positiva para todas as orações que fazemos. Isso é um fato. Vocês com certeza sabem de muitas e muitas vezes em que vocês mesmos oraram, em que eu mesmo orei, e a resposta do Senhor foi um redondo e significativo não para as nossas vidas. Pense comigo quantas vezes nós já oramos a Deus por irmãos enfermos ou por parentes nossos que foram acometidos por doenças, e nós oramos e pedimos a Deus a cura, a misericórdia, e a resposta soberana desse Deus foi não. Não é isso? Portanto, queridos, será que nos faltou fé? Será que não fomos crentes o suficiente? Este texto nos mostra que quando falamos com esse Deus pedindo a sua vontade, Ele nos ouve. E muitas vezes, meus irmãos, a resposta desse Deus é não. Porque Deus sempre responde às nossas orações de acordo não com a nossa, mas sim com a sua perfeita vontade. Não é isso? E aí muitos vão se perguntar e questionar dizendo, mas qual seria então a utilidade da oração de acordo com o entendimento de que Deus sempre faz a sua vontade? Nós entendemos que a oração, queridos irmãos, ela tem uma função não de arrancar favores de Deus, não de mover a mão de Deus porque Deus está inerte ou porque Deus está dormindo, mas a oração tem muito mais a função de nós nos submetermos humildemente e com fé à vontade desse Deus. A oração que é respondida é aquela que se encontra com a vontade desse Deus. Ele sempre nos responde, meus irmãos, e graças a Deus que é assim que funciona. Graças a Deus que é a vontade dele que é feita e não a nossa. Você já se perguntou se Deus dissesse sim para todos os nossos pedidos? Que enrascada grande seria a nossa vida, não? Porque nem sempre nós sabemos o que é melhor para as nossas vidas. E Deus nos livra de cada enrascada, de cada situação errada, de cada caminho torto que tomamos, porque Ele faz a sua vontade sempre prevalecer nas nossas vidas. E é isso que o texto bíblico diz. Nós recebemos de Deus quando oramos e entendemos que devemos com o coração e com a mente nos situarmos, nos adequarmos, nos enquadrarmos à vontade de Deus. Não é isso? Muitas das vezes é difícil de entender isso. E aí nós devemos pedir a Deus a graça e estar prontos para receber uma resposta negativa de Deus quando essa for a vontade dele, e saber que Deus sempre nos dá aquilo que é melhor para o nosso bem-estar espiritual. E é isso que Tiago vai dizer na sua carta. Ele diz que toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes. Será que Deus vai nos dar alguma coisa que seja uma dádiva ruim? Quando a palavra nos diz que toda a boa dádiva, tudo que Deus nos dá é bom, tudo que Deus faz em nossas vidas é bom, até mesmo o não desse Deus é uma boa dádiva e é também uma resposta às nossas orações. E se é assim, queridos, como é que nós podemos então estar certos de que Deus ouve as nossas orações? João nos dá a resposta. Ele diz que quando então nos submetemos à vontade de Deus e pedimos a Ele com fé, sabemos que Ele nos ouve. É isso que o texto diz. E também sabemos que temos o que pedimos. Qual é a prova real disso? Que comprova que isso é verdade. Quando, por exemplo, oramos o Pai Nosso, nós dizemos, por exemplo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E, na verdade, nós afirmamos
que estamos pedindo o pão que já nos pertence, que nos é dado por Deus. Não oramos pedindo pão, mas pedindo pão nosso. Olha que exemplo interessante. E pedimos a Deus o suficiente para cada dia. Porque é certo que Deus sempre nos ampara. Por mais desesperadora que seja a situação da sua vida, por mais que haja dúvidas em nossos corações, especialmente nesses dias em que estamos vivendo, olhando para a palavra de Deus, entendemos que a vontade de Deus é que eu e você falemos com Ele, oremos a Ele, peçamos a Ele muitas coisas e todas as coisas, como diz lá na nossa confissão de fé de Westminster, oração significa nós oferecermos a Deus os nossos desejos. Mas quando nós fazemos isso, devemos fazer entregando ao Senhor o nosso querer, entregando a Deus os nossos desejos, a fim de que esse Deus, que é soberano, imutável e poderoso, responda de acordo com aquilo que Ele quiser para as nossas vidas. Faça a sua oração hoje dessa maneira: Senhor, que não seja o que eu quero, que seja o que o Senhor quiser. Senhor, eu te peço isso na minha vida, eu te peço aquilo, que o Senhor faça assim, se esta for a tua vontade, ó Deus. Quantas bênçãos eu e vocês não vamos receber de Deus quando orarmos assim? Esse jeito de orar, irmãos, humilha a nossa vida e nos torna totalmente agraciados com a dependência do Senhor. Sabe por quê? Eu nunca me sentiria motivado a orar. Eu nunca me sentiria encorajado a fazer um pedido a Deus se eu já não soubesse de antemão que é a vontade dele que vai ser feita na minha vida. Ai de nós, se esse Deus fizesse sempre a nossa vontade. Somos imperfeitos, somos cegos, temos a nossa visão limitada, mas Jesus, o nosso bom pastor, nos conduz pelos seus caminhos. E é realmente a vontade dele que tem que ser feita, assim na terra como nos céus. Pense nessas coisas, medite nisso, e que o seu coração hoje descanse no Senhor. Descanse na certeza, na segurança de que todas as vezes que você fala com esse Deus, quando nós orarmos agora, faremos com essa certeza. Esse Deus nos ouve. E sempre que você orar, você tenha o descanso, o regozijo no seu coração de entender que Deus está no controle e Ele vai fazer a vontade sempre dele. Isso deveria trazer mais descanso e mais segurança para a minha vida e para a sua vida, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Vamos orar então, já que a gente entende assim e a gente descansa nessa certeza que vem da palavra? Deus bendito, amado Pai, agora, Senhor, vamos orar a Ti e, Senhor, oferecer os nossos desejos ao Senhor. Ó Deus, como é bom saber que todas as vezes que fechamos os olhos, nos curvamos na Tua presença e, Senhor, falamos contigo, o Senhor nos ouve e o Senhor tem prazer nisso, ó Deus. Este é o Teu procedimento e esta é a Tua verdade, Senhor. E que também, ó Deus, sabemos que recebemos de Ti quando pedimos de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Senhor, muitas vezes nós não compreendemos a Tua vontade, Senhor, e tem tanta coisa na nossa vida que é difícil de digerir às vezes. Alguns acontecimentos trágicos, algumas calamidades, algumas perdas e lutos, Senhor. Mas, Senhor, pedimos que Tu nos ensine o Teu caminho e a entender os Teus propósitos nas nossas vidas. Nos dá sabedoria, Senhor, discernimento. Nos dá, Senhor, graça e tranquilidade e descanso de entender que o Senhor faz as coisas sempre cooperarem para o nosso bem, nós que amamos ao Senhor. Sendo assim, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, pedimos que Tu cures os doentes, Senhor, que Tu levantes aqueles que estão desanimados, Senhor, que Tu renoves a fé daqueles que precisam ser renovados, ó Deus,
Que o Senhor habite com o teu Santo Espírito sobre as famílias, sobre os casamentos, sobre os ministérios, Senhor, sobre os nossos pais e mães, filhos e filhas, parentes queridos, aqueles que nos ofendem, aqueles que nos injuriam, Senhor, aqueles que muitas vezes, Senhor, nos ameaçam, aqueles que nos perseguem, ó Deus, que Tu faças de acordo com a Tua vontade, dobrando o coração, Senhor, convertendo aqueles que precisam ser convertidos e sempre, Senhor, soprando o Teu Espírito e a Tua maravilhosa graça sobre todas as nossas vidas. É isso que nós queremos, é isso que nós pedimos, de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus e na força do Espírito Santo. Amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz de Cristo esteja com a sua vida, que todos os pedidos aqui feitos, que já estão nas mãos do Senhor, que já foram certamente ouvidos por esse Deus, não tenha dúvida disso, que cada uma das intenções que oferecemos ao Senhor nos nossos pedidos sejam hoje respondidos de acordo com esse Deus que é cheio de graça e que faz todas as coisas sempre de acordo com a sua vontade em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compartilhe este vídeo, mostre para as pessoas a fé que você tem. Leve o Evangelho àqueles que não conhecem através dessa mensagem. E que Deus te abençoe e te guarde sempre e te dê uma semana abençoada em nome de Jesus.